أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro Senos e Misericórdia, livro 2. Sheikh diz: devemos acreditar que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, enviou seus profetas por ordem divina a todas as pessoas. Nós não estamos em seus tempos, mas devemos acreditar que eles são enviados. Também devemos acreditar nos livros sagrados enviados por Allah, subhanahu wa ta'ala, e acreditar no dia do juízo, no paraíso e no inferno. Acreditamos pela palavra de Deus. Neste texto base de hoje, enumera-se algumas crenças básicas do Islã. Fala-se nesse texto nos profetas, nos livros sagrados que eles trouxeram, no dia do juízo, no paraíso e no inferno. Temos estudos de todos esses assuntos. Quem quiser pode nos solicitar esses estudos e todos os estudos que nós mencionarmos. Temos estudos sobre Akida, crença também, e outros que não são diretamente sobre o assunto de Akida, de crença, mas mencionamos e explicamos a Akida, a crença. Uma coisa que se repete algumas vezes neste texto de hoje é: devemos acreditar nisso, devemos acreditar naquilo. Nós estudamos o Islã aqui, com o foco em explicar o Islã para brasileiros e brasileiras revertidos ou revertidas ao Islã. Nesse contexto, percebemos que há algumas coisas que os brasileiros e brasileiras se enganam quanto ao Islã. No cristianismo, cada um pensa a religião de uma forma diferente. Isso é meio que aceito no cristianismo, digamos assim. Por isso, segundo Christopher Partridge, da Universidade de Chester, do Reino Unido, existem 33.830 ramificações ou igrejas cristãs no mundo. Então vejam, existem quase 34 mil maneiras diferentes de se ver o cristianismo. Nós temos estudos sobre o cristianismo para mostrar a verdade sobre o cristianismo, né? No Islã não é assim. Nós muçulmanos, como disse Sheikh Nazim, devemos acreditar em tais e tais coisas. Se o muçulmano não acredita em determinadas coisas, ele não cria mais um ramo do Islã. Ele simplesmente está fora do Islã. No Islã existem uma crença sunita e outra xiita. Nós temos estudos sobre o xiismo. No sunismo existem apenas duas crenças válidas, ativas e representativas. Quer dizer, duas que quase toda a totalidade dos Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, dos muçulmanos sunitas tradicionais clássicos, estão. Os muçulmanos sunitas tradicionais clássicos dividem principalmente duas crenças, né? Nós temos estudos sobre os Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Essas duas crenças, né, que os sunitas tradicionais clássicos são, é a crença Maturidi e a Ash'ari. Nós ensinamos aqui a Akida Maturidi, quer dizer, a crença Maturidi. Lembrando que a crença dos salafis wahhabis não entram aqui, pois eles não são tecnicamente sunitas. Nós temos estudos sobre isso também. Então, salafismo e wahhabismo não é sunismo. E o salafismo e o wahhabismo, eles negam a crença Maturidi e a crença Ash'ari, né? Então, um muçulmano sunita tradicional clássico deve acreditar em coisas ensinadas como crenças básicas do Islã sunita pela Akida Maturidi ou pela Akida Ash'ari. O muçulmano, a muçulmana sunita, não pode falar: eu não acredito em tais e tais coisas. Primeiramente, temos que lembrar da realidade do Alcorão. Nós temos estudo sobre a realidade do Alcorão. O muçulmano acredita que o Alcorão é a palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, ele ou ela acreditam em todo o Alcorão. Não existe a pessoa falar que não acredita em tal parte do Alcorão. Se uma pessoa que se diz muçulmana disser que não acredita em partes do Alcorão, ela não é mais muçulmana. A doutrina Maturidi, que ensinamos aqui, é baseada na jurisprudência Hanafi, que é a que ensinamos aqui também. Temos vários estudos sobre a jurisprudência Hanafi e sobre o que é a jurisprudência, né? A pessoa que mais contribuiu para organizar a Akida Maturidi foi o jurista Hanafi, sunita, né, e teólogo Abu Mansur al-Maturidi, no século X. Al-Maturidi trouxe, quer dizer, há mais de 1000 anos atrás, né? Al-Maturidi trouxe as crenças já presentes entre a maioria dos sunitas sob uma escola de teologia sistemática, Kalam, e enfatizou a racionalidade.
A grande maioria dos sunitas tradicionais clássicos do mundo são Hanafis na fiqh, na jurisprudência, e Maturidi na Aqida, como é exatamente como que nós ensinamos aqui. Então, o Islã sunita tradicional clássico ensinado aqui é a grande maioria dos muçulmanos sunitas tradicionais do mundo, tanto em fiqh, jurisprudência, como em Aqida, crença. Né? A teologia Maturidi é considerada um dos credos ortodoxos do islamismo sunita, ao lado da Ash'ari. A Aqida Ash'ari, ou Ash'ari, é mais comum na fiqh Shafi. De acordo com os Maturides, a crença, iman, não aumenta nem diminui dependendo da observação da lei religiosa. Ao invés disso, as ações seguem da fé. Com base no versículo 112 da Sura Taha, se o muçulmano não realizar as ações prescritas pela Sharia, ele não é considerado um apóstata e a pessoa não está fora do Islã, desde que não negue sua obrigação. Então, explicando o que está sendo dito se a pessoa fala, sei das minhas obrigações como muçulmano, mas não consigo fazer, essa pessoa é muçulmana. Agora, ela fala assim, sei das minhas obrigações como muçulmano, não consigo fazer e, na verdade, creio que essas obrigações nem são obrigações. Daí ela está fora do Islã. Ela está negando que as coisas que são pedidas na jurisprudência, como as orações obrigatórias, por exemplo, sejam feitas. Então, quem nega as coisas básicas da jurisprudência também está fora do Islã. Mas quem não consegue fazer, não está fora do Islã. Em relação à crença, aqueles que não acreditam nos 6 pilares do Islã estão fora do Islã. Os 6 pilares básicos do Islã é Deus único, os profetas, os livros revelados, os anjos, decreto e o dia do juízo. Essas 6 crenças básicas do Islã são obrigatórias, é o básico do básico para qualquer muçulmano acreditar. Vamos entender melhor a maior escola de crença sunita, que nós seguimos, a Maturidi. O que acreditam a grande maioria dos sunitas tradicionais clássicos? Fizeram uma pergunta para o mufti Muhammad ibn Aden, que é um estudioso islâmico sunita, mufti, doutor em Islã, pesquisador, fundador e chefe da Mufti de Darul Ifta, Leicester, e professor do Jamia Ulum ul-Quran, Leicester. Perguntaram para ele: só quero que você me dê uma explicação simples das crenças básicas que um muçulmano deve ter em relação a Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, e outros assuntos. Às vezes fico confuso pelos vários grupos diferentes, sunita, xiita, salafi, dizendo coisas diferentes. Só preciso de uma explicação simples, mas abrangente, sem provas detalhadas, a respeito do que é suficiente para um muçulmano para a salvação no futuro. A resposta deste desse mufti. Antes de listar alguns dos princípios básicos da fé, nos quais o muçulmano deve acreditar, é importante entender que nem tudo descrito como sendo parte do credo Aqida é de natureza primária e necessária saber para ser um muçulmano. Muitos assuntos de crença em que as pessoas frequentemente debatem e discutem são considerados secundários e não fazem parte das crenças fundamentais e decisivas do Islã. Como tais, se o muçulmano não as conhece, não há nenhum defeito em sua fé. Algumas questões nem sequer são consideradas como parte do credo, tais como suplicar a Allah através do intermediário, tawassul. Então, o que ele está dizendo aqui é que faz parte do Islã sunita suplicar a Allah através do intermediário, tawassul. Nós temos estudo sobre isso, mas isso sequer é considerado como parte obrigatória que as pessoas saibam da Aqida, da crença islâmica. Né? E celebrar o nascimento do mensageiro de Allah, Maulid. Então quer dizer que também celebrar o nascimento do mensageiro de Allah faz parte do Islã sunita tradicional, mas não faz parte das coisas obrigatórias, né? Que a pessoa siga ou saiba. Em segundo lugar, todas as várias questões de crença não são do mesmo nível. Ao contrário, algumas são estabelecidas por textos decisivos, Kati, do Alcorão e Sunna. Algumas são estabelecidas por textos prováveis, Zani, e algumas outras são estabelecidas pelas declarações dos grandes estudiosos primitivos que usaram deduções analógicas sólidas dos textos sagrados. Como tal, eles não estão todos no mesmo nível. Ao contrário, seus níveis diferem
de acordo com a forma como são estabelecidos, e devido à diferença em seus níveis, suas decisões também diferem. Agora, ele vai falar algo importante aqui que eu vou frisar. Negar um assunto estabelecido por um texto decisivo é considerado descrença, como, por exemplo, a finalidade da profecia. Por exemplo, que o profeta Muhammad veio trazer as suas palavras para toda a humanidade. A pessoa negar isso é considerado descrença e coloca ela fora do Islã. Então, explicando aqui com minhas palavras, o muçulmano não pode negar essa categoria de crenças, pois isso coloca fora do Islã, como, por exemplo, os 6 pilares, entre outras coisas. Então, continuando as palavras do Mufti, negar um assunto estabelecido por um texto não decisivo não é declarado como descrença, mas sim desvio, como, por exemplo, negar completamente a vida dos profetas após sua morte. Então, abrindo parênteses aqui para explicar, os salafis árabes negam isso, que o sunita tradicional clássico acredita. Então, vamos começar a pontuar aqui as diferenças entre os sunitas e os salafis árabes agora. Para o sunita, os salafis árabes estão desviados, então, porque eles negam isso. Lá para baixo, quando ele listar as 20 crenças básicas assim do Islã, ele vai novamente entrar nesse ponto e a gente vai entender melhor o que ele quer dizer com isso. Continuando. Às vezes é meramente considerado como um desvio de metodologia correta seguida pelos principais muçulmanos, tais como não seguir uma das 4 escolas de direito islâmico para um não mujtahid. Então, aquela pessoa que não é um mufti, que não tem completo domínio sobre o Islã, aquela pessoa deve seguir uma das 4 escolas básicas de jurisprudência. Eu estou explicando com minhas palavras aqui, né? Tem que seguir uma das 4 escolas de jurisprudência clássicas, o Hanafi, Maliki, Shafi e Hanbali, para ser considerado um muçulmano sunita tradicional clássico e para fazer parte do Islã. Quem não segue uma das 4 escolas de jurisprudência não deixa de ser um muçulmano, é apenas um desvio de metodologia, mas é um muçulmano. Então o Salafi Wahhabi não segue, os Salafis Wahhabis não seguem uma escola de jurisprudência, então eles estão metodologicamente desviados do Islã, mas eles são muçulmanos, mas isso os tira do sunismo, então eles não são sunitas. Continuando as palavras desse mufti, como tal, é importante não colocar todos os assuntos relacionados à Aqida, a crença, em uma única categoria, levando em conta os 2 pontos acima. Assim, está uma lista de questões básicas de crença. Tenho me esforçado para mantê-la o mais concisa e simples possível, essa lista, sem me aprofundar nos detalhes. A ideia é apresentar um conjunto de crenças para o muçulmano médio que não quer se envolver em debates polêmicos e desacordos que ocorrem entre os muçulmanos. Então agora ele vai citar as 20 crenças básicas do muçulmano médio. Primeira, Alá o Altíssimo é o único Deus, sem nenhum parceiro, igual, pai, filho, ajudante, assistente ou conselheiro. Ele é em sua autoessência, dhat, o termo em árabe para isso, atributos, sifat, e ações, afal. Então, abrindo parênteses aqui para explicar, para todos estaria fora do Islã quem pensa ou age diferente. Então, essa é uma crença básica para todos os muçulmanos. Se o muçulmano pensa diferente disso, ele está fora do Islã. Então, a segunda crença básica do Islã. Somente Deus é o Senhor responsável por tudo, como criar, controlar, administrar, sustentar, beneficiar, prejudicar, curar, e somente Ele é digno de nossa adoração, súplicas e orações. Então, explicando, isso é para todos os muçulmanos. Estaria fora do Islã quem pensa ou age diferente, como, por exemplo, invocar outras entidades que não Allah subhanahu wa ta'ala em ritos. Quem faz isso, por exemplo, está fora do Islã. 3. Terceira crença. Allah, o Altíssimo, com todos os seus atributos, é eterno, ou seja, não há começo e fim de sua existência. Quarta crença básica. Allah, o Altíssimo, é caracterizado com todos os atributos, sifat, de perfeição, e é absolutamente livre de todos os atributos de imperfeição. Quinta crença básica. Allah, o Altíssimo, não se assemelha de forma alguma à sua criação, e nada de sua criação tem qualquer semelhança com ele. Quinta, sexta básica. Sexta crença básica. Allah, o Altíssimo, é independente e não precisa de ninguém nem de nada, e tudo e todos dependem dele. Isso inclui tempo e espaço, já que ele não precisa deles ou está
confinado a eles. Sétima crença básica. Nenhuma criação, seja um profeta, um anjo, um áulia, quer dizer, os amigos próximos de Allah, nós temos estudos sobre isso, ou qualquer outra pessoa, está sequer perto de ser igual a Allah Altíssimo, em qualquer de seus atributos. Ele tem mais poder, controle e conhecimento do que qualquer um de sua criação. Então, até aqui, todas as coisas que ele mencionou se relacionam ao Tawhid, quer dizer, a unicidade de Allah e os seus atributos derivados da unicidade. Nós temos 7 estudos sobre Tawhid. Oitava crença básica. Todos os profetas e mensageiros enviados por Allah, os 25 mencionados no Corão, e assim como outros além deles, são homens justos e servos de Allah e foram enviados para guiar a humanidade. Nona crença básica. Todos os profetas e mensageiros são infalíveis, sem pecado, masum, verdadeiros, abençoados, com bom julgamento e transmitiram devidamente a mensagem que lhes foi enviada pelo Allah Altíssimo. Décima crença básica do Islã sunita tradicional clássico. Nosso profeta Muhammad é o mestre e líder de todos os outros profetas e o melhor da criação. Apesar dessa posição elevada, ele continua como sendo um servo de Allah Todo-Poderoso. 11ª crença básica. Nosso profeta foi o que recebeu mais conhecimento, mais do que qualquer outro, incluindo os outros profetas. Allah lhe concedeu conhecimento sobre muitos assuntos do invisível, como as ocorrências do além, mas seu conhecimento não está nem perto de ser igual ao conhecimento de Allah. 12ª crença básica. Nosso profeta é o profeta final enviado por Allah. Khatm al-Anbiya. Não há profeta de forma alguma para vir depois dele. Qualquer reivindicação de profetismo depois dele deve ser rejeitada, e quem se recusar a aceitá-lo como profeta final deixa completamente o Islã. É incredulidade, kufr, acreditar que um novo profeta pode vir depois de Muhammad, seja um profeta cumpridor da lei ou um profeta não cumpridor da lei. Então, só lembrando aqui que Jesus, ele não vai vir, ele vai voltar. Então, o muçulmano, eu estou abrindo parênteses para explicar as minhas palavras, então o muçulmano acredita na volta de Jesus, mas Jesus não é um novo profeta, é um profeta que já veio e que vai voltar. Então o profeta Muhammad é o último profeta inédito, digamos assim, né, a pisar na terra. Apesar que Jesus voltará a pisar na terra. 13ª crença básica do Islã. Os profetas de Allah possuem um tipo de vida após sua passagem nesse mundo. O que significa que a conexão de suas almas com seus corpos é mais forte do que a conexão da alma das pessoas normais com seus corpos. Entretanto, os detalhes exatos dessa vida e a conexão da alma com o corpo só são conhecidos por Allah o Altíssimo. Então aqui é o que ele estava falando lá no começo, lá, que o Salaf, o Wahhabi, nega essa realidade por completo. Então, o Salaf e o Wahhabi estão fora do sunismo por desacreditar nessa crença básica do sunismo, mas eles não estão fora do Islã porque isso é um desvio de crença, e não algo que tira a pessoa do Islã. Né? 14ª crença básica do sunismo. Os anjos são seres nobres criados por Allah a partir da luz. Eles estão constantemente na adoração de Allah e receberam várias tarefas, tais como vir com revelação, tirar almas, registrar atos e muito mais. Eles não pecam e têm a capacidade de assumir várias formas e realizar tarefas difíceis. Eles não devem ser descritos com masculinidade ou feminilidade. Nós temos estudos sobre anjos. 15ª crença básica do Islã. Todos os livros e escrituras, suhuf, revelados aos vários profetas em suas formas originais, são verdadeiros, em suas formas originais. Né? Isso inclui os 4 livros principais, Zabur, os Salmos de Davi, Taurat, a Torá de Moisés, alaihissalam para Davi também, Injil, Bíblia e o nobre Alcorão. 16ª crença básica do Islã. Todo o Alcorão revelado ao nosso profeta Muhammad é a verdadeira palavra, fala de Allah o Altíssimo. Rejeitar ou negar até mesmo um verso, palavra ou letra do Alcorão constitui descrença, kufr. Então quer dizer que ele está dizendo que se a pessoa negar uma frase do Corão, isso tira a pessoa do Islã. Isso é muito importante e é algo que os brasileiros e brasileiras não conseguem processar naturalmente em suas mentes. 17ª, de maneira geral, né? 17ª fala
Perdão, 17ª crença básica do Islã. Há ressurreição, vida após a morte, recompensa de atos no dia do juízo e cálculo no além. E foram criados o paraíso e o fogo infernal. Então, existe o paraíso e existe o inferno mesmo. Isso não é metafórico. Existe o dia do juízo de verdade. Isso não é metafórico. Vai ocorrer. Né? 18ª crença básica do Islã. Alá Altíssimo predeterminou tudo, seja bom ou mal. Tudo ocorre por sua vontade. Ao mesmo tempo, temos livre-arbítrio e somos responsáveis por nossas ações. Algumas pessoas também não conseguem entender esse paradoxo. Como que ele determina tudo e ainda nós temos livre-arbítrio? Nós temos estudos que explicam isso. 19ª crença básica do Islã sunita. Todos os companheiros Sahaba do mensageiro de Allah, Allah fique satisfeito com eles, o que inclui membros de sua família, são as pessoas mais nobres depois dos profetas. Todos eles são perdoados por Deus por qualquer erro que possam ter cometido. E Deus está satisfeito com eles e eles são satisfeitos com Deus. Amá-los é parte da fé sunita. E odiá-los é transgressão contra a fé. Então, por exemplo, os xiitas falam mal de Aisha. Isso tira eles do sunismo, por exemplo. Eles não são sunitas, eles são xiitas. Né? Mas para nós, um xiita jamais poderia ser sunita porque eles falam mal de Aisha. Isso não pode. Os salafis, os arabis, xingam alguns sahaba, alguns companheiros do profeta Muhammad. Isso os coloca fora do sunismo também. E 20ª e última crença básica que esse mufti traz aqui sobre o Islã sunita é: todos os servos piedosos de Deus, Aulia, aquelas pessoas que são próximas de Allah subhanahu wa ta'ala, estudiosos de hadizes e juristas, devem ser respeitados e amados em nome de Deus. Então os salafis arabes não acreditam nos Aulia, nos amigos próximos de Deus, e não respeitam a todos os mencionados, o que os tira também do sunismo. Então assim encerra essas crenças básicas do muçulmano, da muçulmana sunita, que esse mufti, Dr. Nizlan, trouxe para nós. Se você não consegue acreditar em alguma coisa mencionada, como o paraíso e o inferno, por exemplo, não negue a existência disso. Coloque isso como que em uma caixinha dentro de você mesmo, como se fosse um assunto não resolvido. Mas não negue, deixe ali. Com o tempo isso lhe será mostrado e a crença nisso chegará, inshallah. Isso é natural quando os revertidos e revertidas entram no Islã. Faz parte da adequação à religião. Mas é importante você não pensar da seguinte forma: não acredito em tal parte do que diz o Islã. Não é assim e está errado. Não pense ou diga isso. Simplesmente guarde isso dentro de você, não negue, dê um crédito como se isso estivesse correto e aguarde. Com o tempo, Allah subhanahu wa ta'ala te revelará, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala corrija nossas crenças erradas e nos mostre sempre a verdade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.